caso 7 é um caso um pouquinho mais complicado. Eu tenho aqui as pessoas analisadas, são a mãe do requerente, o requerente, que é do sexo masculino, e tenho a mãe do suposto pai e 3 irmãos do suposto pai. Tá? Então, os mesmos marcadores aqui foram analisados. Agora eu tenho que trabalhar isso lá no Famílias. Então, vamos lá. Vou abrir o Famílias. Importo o banco de dados de frequência. Tá? E agora vou importar os dados do caso. Venho aqui nessa janela, importo caso 7. Ele me pergunta de novo se quer que mude o nome do projeto, pergunta se é exportado de Nmap, eu vou dizendo sim. Select all, não pode esquecer de fazer essa seleção aqui e importe, tá? Importou todos os perfis genéticos para cá, do caso. Agora eu vou aqui nas pessoas que eu devo inserir, que não foram analisadas, mas que eu devo inserir aqui para completar o pedigree, né, a relação aí, as relações. Então, de cara, né, esses casos, se o suposto pai não é analisado, ele tem que ser introduzido aqui, inserido, e aí tá aqui, tá o suposto pai, lembrando sempre de identificar o sexo corretamente, tá, em gender. E, bom, para eu poder dizer que o irmão do suposto pai é irmão dele, eu tenho que dizer que ele é filho da mãe do suposto pai e filho do pai do suposto pai. O pai do suposto pai não foi analisado, portanto eu tenho que botar ele aqui também, tá? Se eu deixar só a mãe do suposto pai, o programa entende que eles são meios irmãos. Então eu tenho que pôr os 2 genitores para eles entenderem essa relação. E não esquecer que eu tenho que botar o outro aqui também, tá? Para aquela hipótese alternativa. Muito bem, feito isso, eu fecho essa janela e vou para as relações conhecidas. Novamente, a mãe do requerente com o requerente, é uma relação que eu conheço. A mãe do suposto pai, ela é mãe de todos os irmãos do suposto pai, tá? Inclusive do suposto pai. Então eu vou inserindo aqui. São 3 irmãos do suposto pai, agora o suposto pai. Tá? E o pai do suposto pai faz a mesma coisa, tá? Ele é pai de cada um dos irmãos do suposto pai. Os 3 irmãos e também do suposto pai. Pronto, completei aqui, a gente dá uma checada, a mãe do requerente, a mãe do suposto pai, os 3 irmãos do suposto pai e pai do suposto pai também. Pronto, isso daqui está concluído, agora vem para o pedigree, que é para fazer o cálculo. Então eu vou adicionar o pedigree 1, neste pedigree, o suposto pai será o pai do requerente. Tá? No pedigree 2, que eu vou adicionar em seguida, o outro é o pai do requerente. Fechei aqui e mando calcular. Ele pergunta se quero salvar. Eu boto aqui que quero salvar. E ele fez um cálculo aqui. Então, seleciono o pedigree 1, view results, e vou exportar aqui, salvar esse resultado. Tá? Salvo aqui. Esse é o caso 07, resultado. Muito bem, dá para vocês verem aqui que tem alguns marcadores faltando aqui, tá? Que não foram analisados. Então, na hora de copiar e colar os dados, tem que lembrar que tem esse buraco aqui no meio, tá? Então, vamos lá. Salvei, posso fechar isso aqui. Tá? Então, vou lá para os resultados.
Caso 7 resultados, vou abrir aqui abrir o Word. Seleciono tudo de novo, inserir tabela, converter texto em tabela, ok. De novo eu vou fazer aquela localizar ponto e substituir por vírgula, tá? Fecho. E agora eu vou copiar isso para lá, tá? Onde tem esses -1 aqui, porque não foi analisado. Então, vou lá para a planilha. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes de copiar isso. Eu vou deletar esses -1 aqui para deixar sem nada, para não dar problema ali. Selecionar aqui de novo. Vamos ver se está certo aqui. Pronto. Fazer correspondência com a formatação de destino, eu já não preciso editar, mas se precisar, edita lá. E agora, de novo, eu vou colocar aqui razão de verossimilhança cumulativa igual multi. Seleciono aqui. E vou calcular a probabilidade, que é igual a razão de verossimilhança dividido por 1 mais a razão de verossimilhança. Dei Enter, já deu a probabilidade 99,991. Vejam que deu um valor mais baixo, mas ainda está acima de 99,9%, portanto, resultado conclusivo, né? Eu posso agora afirmar no meu resultado, eu vou ter que informar que a mãe do suposto pai é a avó biológica do requerente, e os irmãos do suposto pai, listo os nomes dele, José, Francisco, Joaquim, são tios biológicos. Então a probabilidade fica, a probabilidade da mãe do suposto pai ser a avó biológica do requerente, e de cada um dos irmãos, né, José, Francisco e Joaquim, serem tios biológicos do requerente, é de 99,991%. Isso aqui dá até para reduzir esse número, essas casas decimais aqui, fica 99,99 só, tá? Aquele 1 não é necessário. E aí você pode emitir o laudo com esse resultado.